Um país que usa de subterfúgios linguísticos para fugir a um compromisso assinado não merece mais o nome de potência. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, é, em 1938 surgiu na Europa uma questão levantada pelo ditador Adolf Hitler, porque durante os tratados de paz que seguiram-se à Primeira Guerra Mundial, foi criada a Tchecoslováquia e na Tchecoslováquia especificamente havia uma região pequena junto à fronteira da Alemanha chamada Sudetos, né? E nessa região havia uma forte presença do elemento étnico alemão, né? Elementos falantes do alemão e tudo. Então o Hitler argumentou que, em vista disso, da presença desses alemães nessa região, a Alemanha tinha pleno direito de tomar posse dela, né, de anexar essa região, em prejuízo da Tchecoslováquia. Só que essa região estava sob administração tcheca, era território tcheco, por conta de tratados internacionais reconhecidos pelas grandes potências. É. E aí surge a questão, bom, ele vai anexar e ele vai descumprir o que foi acordado em Versalhes, o que foi assinado pelas potências em Versalhes. Então, como ele era muito falante, muito ameaçador, né, ali associado ao ditador italiano Benito Mussolini, conseguiu fazer com que o primeiro-ministro da Inglaterra, na época, Neville Chamberlain, e o primeiro-ministro da França, também, Eduardo Daladier, fossem até Munique para negociar essa questão dos Sudetos, a crise artificial provocada por Hitler, né, chamada nessa época de crise dos Sudetos. Bem, depois conversou-se daqui, conversou-se dali, no final dessas reuniões de alto nível, né, moralmente de nível não tão alto, em 30 de setembro de 1938 foi assinado o famoso Acordo de Munique. Por esse acordo, a Inglaterra e a França abriam mão ou consentiu que Hitler anexasse pela força, né, essa região e retomasse da Tchecoslováquia como era antes lá da Primeira Guerra Mundial. Bom, com a assinatura desse tratado, né, porque a crise já se avolumava e havia toda aqueles temores ou aquele estresse de guerra, como guerra no ar, aquela coisa toda. Como os jornais deram maior ênfase a isso, e o mundo, a Europa respirou aliviado, né? Olha aí, evitou-se uma guerra, que maravilha. Quando Neville Chamberlain, que era do Partido Conservador, né, chegou na Inglaterra, desceu no avião, no aeroporto mesmo já estava uma multidão de jornalistas e pessoas, admiradores, esperando. No aeroporto mesmo ele fez uma declaração, assim, segurando numa das mãos os papéis, né, as cópias do acordo de Munique, né, dizendo: eis a paz para os nossos dias. A multidão vibrou, aplaudiu, oh, que maravilha, salvou, o mundo está salvo, que maravilha, que coisa maravilhosa. Só que uma voz, a voz da consciência do povo inglês, a voz da consciência da grandeza da Inglaterra, se levantou nesse momento. E foi justamente Winston Churchill. Churchill, como todo homem de juízo, né, de todo homem que estava olhando com calma, com prudência o que estava acontecendo, percebeu logo a gravidade daquilo e disse uma frase, uma daquelas famosas frases dele, né? Entre a desonra e a guerra, eles preferiram a desonra e terão a guerra. E não aconteceu outra coisa, né? Logo depois o Hitler tomou o resto da República Tcheca, o equivalente hoje à República Tcheca, criou do outro lado da Tchecoslováquia a República da Eslováquia, que não passava de um estado títere, né? Um estado sob controle de grupos nazistas de extrema direita.
etc. E a partir daí, depois daí foi a invasão da Polônia, Segunda Guerra Mundial, com aquela desgraceira toda, que poderia ter sido evitada se Chamberlain e Daladier fossem mais firmes naquele momento e tivessem dito não e tivessem ido para o vamos ver. Né? Bom, isso saindo da Europa de 38, nós vamos agora para a Europa de 1994, né? De dezembro de 1994, quando havia uma preocupação muito grande após o fim da União Soviética, que o arsenal nuclear soviético fosse disperso entre várias repúblicas, acabasse caindo nas mãos de pessoas não qualificadas ou aventureiros, qualquer que fosse, e por conta disso o mundo ficasse numa situação muito delicada, né? De ter várias fontes de armas nucleares, de arsenais nucleares em vários estados diferentes, porque agora a União Soviética se desfez, antes estava sob controle soviético, mas agora havia a possibilidade desse arsenal nuclear ser usado por outros países, os países que resultaram da dissolução da União Soviética. E então foi feito um acordo sob pressão. Na verdade, esse acordo foi todo financiado, pressionado, feito pelos Estados Unidos, porque a União Soviética, o que restou da União Soviética, a atual Rússia, não tinha mais força para nada, o país estava completamente quebrado, desmoralizado, desorganizado, o mundo todo temendo que lá o caos e a desordem tomasse conta daquele país e em função disso as coisas saindo de controle, de repente até uma comoção nuclear acontecesse na Rússia. Os Estados Unidos e os países ocidentais financiaram, bancaram tudo, fizeram pressão para que esses países, a saber, a Belarus, Ucrânia e Cazaquistão, devolvessem suas armas para a Rússia e concentrassem essas armas lá, que assim ficaria mais fácil no futuro fazer novos acordos e tudo mais. E isso foi feito. E no dia 5 de dezembro de 1994, né, foi assinado o chamado Memorando de Budapeste. Né? Esse memorando, esse acordo, na verdade, foi feito na capital da Hungria, justamente Budapeste, assinado por Bill Clinton, né, pelos Estados Unidos, Boris Yeltsin pela Rússia, né, o François Mitterrand, o seu representante pela França, o John Major pela Inglaterra, né. Além disso, também pela China. A China também assinou um acordo. Agora, tanto França como China assinaram acordos à parte. Estados Unidos, Inglaterra e Rússia assinaram um acordo específico e esses outros dois países assinaram acordo à parte. Nessa época, a França não fazia parte da OTAN. Então, por esse acordo, por esse memorando, os países aqui, os países se comprometiam com a segurança da Ucrânia, porque a Ucrânia estava abrindo mão do seu arsenal nuclear e era vizinho de uma potência nuclear com quem ela no passado sempre teve uma convivência muito conturbada. Os ucranianos e os russos nem sempre se bicam muito aquela ideia de unidade entre russo e ucraniano é muito fabricada principalmente pelos russos, porque interessa a eles, né? Mas vejam bem, o Memorando de Budapeste, no artigo 1º, diz o seguinte: a Federação da Rússia, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, os Estados Unidos da América reafirmam o seu compromisso com a Ucrânia, conforme os princípios anunciados na ata final da Conferência sobre Segurança e Cooperação da Europa, de respeitar sua independência e sua soberania, assim como suas fronteiras atuais. Ou seja, nessa época ainda havia a Crimeia, ainda era ucraniana, e a Rússia se comprometeu em respeitar essa integridade, essa posse territorial da Ucrânia, né? Depois, a Federação Russa, o Reino Unido e Grã-Bretanha, Irlanda do Norte
e os Estados Unidos da América reafirmam sua obrigação de se abster de recorrer a ameaça ou de empregar força contra a integridade territorial e a independência política da Ucrânia e que qualquer uma de suas armas, o exército ou forças, sejam usadas contra a Ucrânia. Eles também se comprometeram a isso. E o Putin, exatamente como Hitler, descumpriu isso na maior cara de pau, na maior naturalidade. Simplesmente na hora, né, logo um pouco antes da invasão da Ucrânia, dizendo a Ucrânia nunca existiu como nação. A Ucrânia não pode existir. É assim, você inventa uma coisa dessa e pronto, né? Então, e aqui no artigo 6 diz que esses três países têm qualquer divergência ou coisa assim, entrarão em acordo, em negociação e, se for o caso, apelarão para o Conselho de Segurança da ONU. Coisa que a Rússia não fez, né? Também invadiu o país e agora tá desse jeito, né? Agora, tudo começou em 2014, a gente já viu o primeiro sinal, foi muito claro, a invasão da Crimeia em 2014 foi muito claro, foi muito assim, escandalosa. E nada foi feito, era um descumprimento desse acordo. Aí, quando as coisas começaram, depois dos anos 2000, as coisas começaram a desandar e o Putin começou a ficar muito ofensivo, assim, já havia praticado as barbáries na Segunda Guerra Chechena, né, e havia acabado de invadir e por pouco não anexou completamente a Geórgia, né. Aí começou a se levantar a questão sobre o acordo, afinal, obrigava ou não obrigava os Estados Unidos a intervir nesse caso. E aqui tem um ponto interessante que eu queria ler para vocês do artigo Budapeste, deixa eu ver aqui, Budapeste Memorandum, da Wikipédia em inglês, né, aonde se discute essa questão de como o memorando afinal, que tipo de obrigação ele gera para aqueles que assinaram, né? Diz aqui, ó. É um pouco mais acima. Aqui. Outro ponto importante foi que os advogados do Departamento de Estado dos Estados Unidos fizeram a distinção entre garantia de segurança e garantia de respeito. Eu estou traduzindo dessa maneira dois conceitos em inglês. O primeiro é Security Guarantee, que em inglês quer dizer garantia de segurança, que compromete, é um termo mais forte, que compromete fortemente a pessoa que dá essa garantia, né? Quer dizer, eu me comprometo com a segurança da Ucrânia. E o outro é Security Assurance. Ou seja, esse assurance tem muito respeito, o sentido de respeito. Eu garanto que vou respeitar essa integridade territorial. Mas são termos assim muito próximos, ambíguos, meio confusos, né, que supõem um maior ou menor comprometimento, né? Aí como é que a coisa se encaminhou? A garantia de segurança, Security Guarantee, né, teria implicado em uso de força militar para ajudar suas partes não nucleares atacadas por um agressor, como o artigo 5º do Tratado Atlântico Norte, enquanto que a Security Assurance, né, a garantia de respeito, simplesmente especificaria a não violação da integridade territorial dessas partes. No final, uma declaração foi lida no registro da negociação de que, de acordo com os advogados dos Estados Unidos, o sentido menor da palavra inglesa assurance seria a única tradução implícita para todas as aparições de ambos os termos em todas as versões de 3 idiomas da declaração. Os 3 idiomas foram o russo, o francês e o inglês. Ou seja, qualquer que fosse o que aparecesse
garantia de segurança, por exemplo, o que valia na verdade era o termo mais brando, garantia de respeito, ou assurance guarantee. E isso já naquela época gerou alguma questão, né? Porque os ucranianos não falam inglês, mas o pessoal manja, o pessoal da diplomacia manja essas armadilhas. Ou falsas armadilhas, na verdade, pretextos de quem não quer cumprir a sua palavra. Diz aqui mais adiante. Ó, o presidente Clinton, quando estava na negociação do memorando, né? O presidente Clinton fez uma parada de cortesia em Kiev, a caminho de Moscou, para a assinatura da declaração trilateral. Foi assinado em vários locais, né, e tudo, apenas para garantir que a Ucrânia, apenas para saber que a Ucrânia estava tendo dúvidas sobre a assinatura, é claro. Clinton disse a Kravchuk, que era o presidente da Ucrânia, que não assinar o acordo representaria um grande risco para as relações Estados Unidos-Ucrânia. Após apenas pequenas reformulações, a declaração trilateral foi assinada pelos 3 presidentes em Moscou em frente à mídia em 14 de janeiro de 1994. Eu vou mostrar esse acordo. Olhem. Vocês veem que o presidente democrata Bill Clinton ameaçou o presidente ucraniano Kravchuk, que se vocês imaginem, se a União Soviética, a Rússia nessa época, né, estava com dificuldades, imaginem os países que surgiram da antiga União Soviética, que dificuldades maiores não teriam e de que forma este homem poderia, Kravchuk, né, resistir a uma pressão dos Estados Unidos. É impossível. Então os americanos, principalmente o Bill Clinton do Partido Democrata, fez pressão insuportável para que a Ucrânia assinasse esse acordo. Levasse até o fim a assinatura desse acordo. Foram vários acordos assinados ao longo desse ano. O fechamento, como eu falei para vocês, foi no início de dezembro de 94. Pois bem, aí aconteceu a invasão da Crimeia. Quem era o presidente dos Estados Unidos na invasão da Crimeia? Barack Obama. Não sei o que. Porque aí a história mudou. Quando aqui mais adiante, quando houve a invasão, e aí começou, como é que vai ser, como é que não vai ser? Diz aqui. Quer o memorando estabeleça ou não obrigações legais, isso aí já conversa no tempo do Obama, né? Quando havia aquele estresse todo. As dificuldades que a Ucrânia tem enfrentado desde o início de 2014 podem lançar dúvidas sobre a credibilidade das futuras garantias de segurança oferecidas em troca de compromisso de não proliferação. Ou seja, se você tiver uma arma nuclear com você, não seja louco de desfazer-se dela, porque ninguém lhe garante mais. Então é isso que está aparecendo uma das primeiras coisas que está acontecendo agora, um das primeiros absurdos que estão acontecendo por conta dessa invasão. Independentemente disso, os Estados Unidos sustentam publicamente que o memorando, que deu todas aquelas garantias, aquela coisa toda, né, não é juridicamente vinculativo, ou seja, os americanos não têm obrigação, olha só, os americanos não têm obrigação de apoiar a Ucrânia, chamando de, entre parênteses, entre aspas, desculpe, compromisso político, ou seja, não é um compromisso jurídico vinculativo, é só um compromisso político. A gente compromete que ele quer bem, a gente se compromete que se não der na cabeça da gente, a gente não vai fazer nenhum mal contra vocês aí, não. Isso é uma covardia. Isso é uma desonra, como diria Winston Churchill, uma grande desonra. Isso são os Estados Unidos da América. E agora nós temos a situação da invasão de 2022. À frente dos Estados Unidos nós tínhamos, no primeiro momento até agora há pouco, um sujeito meio louco, meio maluco, né? Um homem maluco, desagregador, e agora nós temos um velho gagá,
que fala sozinho com pessoas que não existem, fica estendendo a mão para cá, para colar. Nós vimos a demora que acontece, que as potências ocidentais de todos os jeitos, de todas elas, dos dois continentes, tiveram com relação à Ucrânia, a reação da Ucrânia, a Ucrânia lutando sozinha contra uma potência enorme, contra um país muito maior do que ela, atacada sem provocação, atacada a traição, como Hitler fazia, atacava sem declaração de guerra, de repente pá, prometendo que não ia atacar, né? Então, o que nós temos, portanto, é uma crise política sem precedentes, que infelizmente não atinge só os Estados Unidos. Por exemplo, na Inglaterra nós tínhamos até recentemente um homem que tinha em certo grau, uma postura de estadista, que era o Boris Johnson, em que pese os erros que ele tenha cometido. Inclusive ele caiu, não porque cometeu algum erro muito grosseiro, mas ou fez um ato errado, ele caiu pelo erro de um secretário dele, que teoricamente ele não deu a bola que deveria ter sido dada a esse escândalo, né? É interessante as pessoas pensarem nisso nesse momento, com tanta gente morrendo por aí, né? Por causas bem completas, por causas bem sabidas. Mas tudo bem, ele não reagiu adequadamente, digamos assim, segundo alguns grupos. E o ministro das finanças dele começa então a puxada de tapete, um movimento de puxada de tapete. Justamente o Rishi Sunak começa, se pede demissão do gabinete como ministro da Economia, né? E o Boris Johnson ainda consegue, mesmo depois de ter que sair, de se demitir do cargo, né, de se exonerar do cargo, ele consegue uma vitória na pessoa da Liz Truss, que era uma aliada muito próxima dele. Mas a Liz Truss faz aquela desgraceira em economia, detona a economia inglesa com medida completamente, um plano completamente maluco. E aí quem sobe é justamente Rishi Sunak, que preparou toda a queda de Boris Johnson e tudo mais. E o Rishi Sunak, ele é apenas um playboy, ele não é um político de carisma, ele não tem carisma nenhum, ele parece um garoto assim, um garoto mimado, é um cara rico, muito rico, né? Por acaso indiano, por acaso mais escurinho, mas é um jeito muito rico, que está pegando o país num momento super delicado. Ele pode até ser um economista competente, mas a questão política agora é muito mais grave, existe muito mais tato, muito mais presença, muito mais carisma. Isso o Rishi Sunak ele não mostrou que tem. E as ações dele até agora foram de um político medíocre. Acho que o poder está se cuidando lá do poder, mais ou menos como Barack Obama. Então, nós temos a Inglaterra numa crise política, numa crise de liderança. A França tem uma liderança mais estável, mas a França é uma potência frágil. A França tem muitas fragilidades, tanto internas como externas. A França já não está com toda aquela potência que tinha antes, né? Nós temos a Alemanha. A Alemanha está dividida. Eu acho que o governo alemão está dividido entre a hipocrisia explícita e a honestidade duvidosa. Assim, porque o problema com a Alemanha é que ela entrou da Angela Merkel, ela entrou em confronto bem forte com o Trump. O Trump, na verdade, em termos de política internacional, é que estava certo, né? Quando ele disse que a Europa tem que se armar, a Europa tem que investir mais em forças armadas, que nós ficar só nas nossas costas, não. É claro que ele pensou apenas em termos do custo para ele, né? Para os Estados Unidos. Ele quer reduzir o custo do exército aqui na Europa, da força militar aqui na Europa, vão investir mais em outras coisas nos Estados Unidos, né? Mas, por acaso, ele estava certo. Se a Europa tivesse mais armada, tivesse mais equipada, tivesse cumprindo os 2% de gasto de orçamento nas Forças Armadas, ela poderia ajudar com mais eficiência a Ucrânia, mas não está, né? Então o problema da Ucrânia também de receber armas é que simplesmente os países europeus não têm armas para mandar para a Ucrânia, porque foram se desarmando, foram aproveitando que os americanos estavam lá e tudo mais. E agora não tem como ajudar mais fortemente a Ucrânia. E a Angela Merkel disse, não, foi o que a Angela Merkel fez então, brigada com o Trump. Se achegou à Rússia, praticamente entregou a Alemanha no colo da Rússia e junto com a Alemanha toda a Europa dependente do gás russo e dos serviços russos. Então
Aparentemente o projeto da Angela Merkel era colocar a Europa Ocidental sob o guarda-chuva da Rússia. Os americanos iam para lá mesmo e tudo mais, iriam voltar para o seu continente, ficar lá com. Mas só que deu tudo errado, né? Os, os americanos de fato estavam em processo de refluxo, mas aí o Trump perdeu a eleição, voltam novamente os americanos. A Alemanha não perde nada, mas o problema é que a Rússia mostrou não ser confiável. E isso já há muito tempo as pessoas mais sensatas dizem: esse homem não é confiável. Não era preciso ser Winston Churchill para perceber que o Putin tinha um quê de Hitler. E a Alemanha então agora tenta se redimir, ajudando a Ucrânia e tudo mais, mas faz como que a conta gotas, né? Parece que ela está ainda. Quem sabe no futuro a gente não volta a conversar de novo, coisa assim. A questão do gás está praticamente resolvida, né? Eles têm dinheiro, a beça e muito bons engenheiros, já construíram 3 usinas de transformação de gás liquefeito em gás natural, transforma o gás liquefeito em gás gasoso, digamos assim, na sua forma gasosa, e aí não há mais perigo da Alemanha sofrer desabastecimento, porque os Estados Unidos garantem o abastecimento de gás liquefeito. Agora, além disso, tem a crise econômica, né? O excesso de impressão de dinheiro, né? Os governos intervencionistas europeus, baseados na teoria monetária moderna, emitiram muito dinheiro e começaram também a ter inflação. Então, com isso, você reduz a atividade econômica. Reduzindo a atividade econômica, você vai fabricar mais armas, mais munição, né? Mais equipamentos para mandar para fora. Você está em fase de contenção de despesa agora. Tanto a Europa como os Estados Unidos estão comprimindo ali as suas despesas. Então, por fim, tem a crise moral, né? A crise moral eu vejo muito na postura de grupos, ou da facilidade com que determinados grupos radicais conseguem mobilizar a gente para causas que são válidas. Por exemplo, a causa da natureza, a causa do clima, não poluir a natureza, etc, etc. Embora eu pessoalmente não acredite no aquecimento global. Eu acho que está acontecendo é o contrário, mas isso é uma longa discussão. A questão é que uma bandeira tipo vamos salvar as florestas, ou a notícia da devastação de uma floresta em algum lugar do mundo faz uma mobilização enorme na Europa. É justo que se faça a mobilização para que não se destrua patrimônio vivo aleatoriamente, nem se polua se polua o clima numa determinada região, ou se polua a natureza ali naquele local. Alguma coisa assim, que eu acho que nesse sentido o homem pode interferir sim no clima local, regional, mas no clima global eu acho que eu não creio nessa possibilidade, não tão poderosos assim. E há outras coisas a serem consideradas. Mas tudo bem, vamos lutar por causas justas. Os cuidados com os animais, o cuidado com a natureza, a não poluição. Agora, o que acontece é que esses grupos, e principalmente na Europa, eles percebem muito a facilidade que eles têm para mobilizar grande quantidade de gente, inversamente proporcional à capacidade que os agentes políticos, as pessoas mais ilustres têm para mobilizar as pessoas para protestar contra a invasão, contra uma injustiça clamorosa que foi a invasão da Ucrânia, e contra a mortandade que está acontecendo lá. Até parece que as árvores são mais importantes do que as pessoas. E é possível até que para esses grupos, realmente, quanto mais gente morrer, melhor, porque aí haverá menos gente poluindo a natureza, coisa assim. Então vamos matar bastante gente, né? Vamos voltar lá ao Paleolítico, né? Quando havia só 100 mil habitantes na Terra toda, ou 1 milhão de habitantes na Terra toda. É isso? Eu não sei, eu fico realmente confuso quando eu vejo a indiferença, a dificuldade de mobilizar pessoas, populações, massas, multidões, para esses horrores que estão acontecendo na Ucrânia. Eu não estou mais reconhecendo a minha espécie, ou aquilo que a minha espécie. Nós já sofremos tanto na Segunda Guerra Mundial, nós já vimos horrores tanto, a gente está super mobilizados para o acontecimento de qualquer horror desse em qualquer parte do mundo. Não é porque é na Ucrânia, não, em qualquer parte do mundo. Eu também fui frontalmente contrário à invasão do Iraque. E ainda hoje acho que os americanos precisam responder por aquilo. E aquilo também é um fator de decadência para eles.
porque eles não fizeram respeitar já naquela época o direito internacional. Por isso a Rússia também se dá o direito de desrespeitar o direito internacional e fala isso. Eu estou fazendo isso porque vocês também fizeram no Iraque, fizeram na Segunda Guerra, etc, etc. A gente pode até saber, a gente pode até perceber que existem diferenças aí, mas são minúsculas. O pior é o desrespeito ao direito internacional, ao direito de soberania que os povos têm. Eles não podiam ter feito aquilo no Iraque e fizeram. Então, o resultado disso tudo é que nós temos agora um mundo mais inseguro, nós temos agora uma situação de completa falta de liderança no Ocidente democrático, capitalista, próspero. Uma prosperidade e uma democracia que nós ocidentais construímos, não foi explorando outros povos, não, foi revelando a esses outros povos a vantagem de ser democrata, de ser capitalista, de viver numa sociedade onde se respeita os direitos das pessoas e tudo mais. E esperamos que essas pessoas, fazendo isso, respeitando isso, progridam como os chineses estão progredindo, como os indianos estão progredindo, como os coreanos estão progredindo, como os japoneses estão progredindo, justamente porque assimilaram isso. Agora, nós lamentamos que realmente a coisa tenha chegado a esse ponto, porque se os Estados Unidos e a Inglaterra, que assinaram esse memorando, que estavam muito à frente nesse memorando, tivessem intervido desde o início dessa guerra, seja fornecendo armas pesadas para a Ucrânia, ou até mandando tropa para lá, o Putin já tinha recuado. Essa guerra só se prolongou até agora, gerou toda essa mortandade, porque os Estados Unidos, porque são governados por um velho gaga. Os americanos foram covardes na evolução desse processo todo, não agiram como potência, não são mais potência. Os ingleses estão na confusão, os ingleses estão também atordoados com tudo que está acontecendo, e o Ocidente todo está paralisado por causas, ele não consegue mais dar valor, os valores estão invertidos, as coisas têm mais valor do que os seres humanos. Enquanto a coisa estiver assim, a gente vai estar sofrendo grande perigo. Eu vejo reproduzindo a cada momento a mesma situação que gerou a Segunda Guerra Mundial. Eu espero que não cheguemos nesse desfecho também agora. Obrigado.